Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário adjunto de Segurança do município de Santos, o advogado Bruno Orlandi, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, diretor do semanário Boc News, Fernando de Maria. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. PM promete rigor para impedir novo arrastão. Na Folha de São Paulo, Estados Unidos ignoram emergentes e cortam mais estímulos. No Estadão, em dia de mercados tensos, Fed corta estímulos aos Estados Unidos. No Santa Portal, Santos Futebol Clube dá show na Vila Belmiro, faz 5-1 e humilha Corinthians. No G1, Santos e região, vítimas de arrastão com 200 jovens relatam agressão. E no portal da UOL, ministro da Saúde assina convênio de R$199 mil com ONG fundada pelo pai. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar de segurança, uma das principais preocupações da população brasileira, conforme revelam diversas pesquisas de opinião. E na nossa região essa preocupação não é diferente, particularmente em Santos. Segurança é prioridade em todos os níveis, em todas as esferas de governo. Mas para isso é necessário que haja recursos, dotações orçamentárias, investimentos no pessoal, investimentos em equipamentos, em viaturas e principalmente no campo tecnológico. Segurança se faz dessa forma. Nós vamos conversar hoje com o secretário adjunto de Segurança do município de Santos, o advogado Bruno Orlandi, que vai nos informar quais os investimentos, prioridades, enfim, projetos, iniciativas da Secretaria de Segurança para Santos neste exercício de 2014. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais para o cidadão, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol durante todo o dia. A temperatura varia entre 22 e 32 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para debater segurança em Santos. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor,
pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Social, JB, Estúdio Letícia, Decor News, alta qualidade, estilo. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário adjunto de Segurança do município de Santos, o advogado Bruno Orlandi, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Dias depois de uma família ter sido espancada por um grupo de adolescentes em um hipermercado de Santos, as vítimas afirmam que irão entrar na justiça contra a empresa. John Barbosa de Oliveira, de 29 anos, já recebeu alta, mas as marcas ainda estão no rosto. Foram 8 pontos na altura da sobrancelha do olho direito e o pior, sofreu traumatismo craniano. As lembranças da agressão são ainda mais fortes. Se eu tivesse reagido, ele ia cair mais em cima ainda. Pensei que eu ia morrer na hora. Simone é uma das irmãs que estavam com ele. Pensou no pior ao ver o irmão sendo agredido. Nós pedimos para eles parar, porque estava com criança dentro, que meu filho estava passando mal com a fumaça do extintor. Mesmo assim, eles começaram a chutar o carro. A confusão começou por volta das 10h30 da noite. A vítima estava com John, outra irmã e 3 crianças no estacionamento deste hipermercado, quando, segundo ela, cerca de 200 adolescentes chegaram para causar tumulto. Esta outra irmã de John também foi agredida. Eu acho que a responsabilidade maior são dos pais. É quem tem que ensinar o que é melhor e o que é pior para os filhos, para poder eles crescerem e serem humanos decentes, né? Porque a pessoa que vê um outro caído no chão, sangrando, e vai lá e dá um chute, para mim não é um ser humano, é um monstro. O caso foi registrado no 7º DP. A família espera a justiça. A gente está na finalidade de ingressar com ação de reparação civil contra o Extra, né? Tanto danos morais como danos materiais em razão dos prejuízos que ocorreram no veículo, né? Que foi furtado CD player, tablet, celulares que haviam dentro do veículo, né? E além disso, o fato dela e dele prestarem serviço como autônomos, serem cabeleireiros, os lucros cessantes em razão da impossibilidade de trabalhar, o dinheiro que eles estão deixando de ganhar nesse período que eles estão afastados em razão das lesões ocorridas. A segurança dos clientes tem que ser do Extra, eles é que tem que nos garantir, né, nos propor a segurança, dizer não podem vir, que vocês estão seguros. E no momento algum eu senti isso. Extra nenhum procurou a gente. Se eles tivessem interessado na nossa vida, eles tinham procurado. A gente, para eles, nós somos um lixo. Foi da forma que eles trataram a gente. Momentos muito difíceis de tensão que essa família enfrentou no supermercado Extra por conta dessa manifestação, por conta desse arrastão de cerca de 200 jovens no último domingo. A empresa Extra, por meio de nota, ela informa que se coloca à disposição da família para ajudar no que for necessário e afirma ainda que possui sistemas de segurança para evitar conflitos, inclusive câmeras de monitoramento. Mas parece que todo esse aparato tecnológico, secretário, não funcionou. Pelo menos não pôde evitar esse tipo de ação de absoluta barbárie, porque não se justifica que uma família com crianças, essa família seja brutalmente agredida em nome do quê? Na verdade, não há uma explicação convincente até o momento. O que se espera é que as autoridades policiais, as autoridades da segurança pública realmente apurem, investiguem e punam os responsáveis por essa barbaridade aqui em Santos. Secretário, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como é que o senhor está acompanhando, como é que a Secretaria Municipal de Segurança está acompanhando essas manifestações, esses chamados rolezinhos que estão começando na cidade? Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem.
e agradecer mais uma vez o convite, estar nesse programa com vocês para poder esclarecer a população santista. Logicamente, com pesar que nós acompanhamos esses fatos, é inadmissível esse tipo de situação. Uma das vítimas foi muito feliz no comentário que ela fez, realmente é uma falta de educação, é uma falta de formação. É lógico que o Estado não pode se eximir as suas responsabilidades, claro, mas infelizmente hoje o seio familiar tem falhado muito. Infelizmente as famílias deixam de dar educação, com muito absurdo que a gente verifica que um jovem caído no chão, sangrando, e pessoas ali chutando ainda e violentando ainda mais. Esse tipo de ação tem que ser coibida sim, responsabilizar aqueles que estão praticando esses atos para que não voltem a acontecer. Fernando e Maria, bom dia, muito obrigado pela presença aqui, mais uma vez, como nosso comentarista. Obrigado, Chico, bom dia, Orlando, bom dia, Paula, telespectadores. Na realidade, era questão de tempo, né? Assim, aquela área da Francisco Glicério, que a gente percebe, quem passa ali, percebe a concentração de jovens, e assim, como a polícia não pode fazer nada, jovens, garrafas, bebidas, um fluxo muito facilmente, né? Você tem um supermercado, um hipermercado ao lado. A gente sabe que os jovens, se não eles, mesmo que você peça um documento mais velho, compra e depois compartilha com os demais. Quer dizer, isso daí é uma... Sabe-se que ali é um ponto, tem uma discoteca, uma danceteria, né? É um ponto de fluxo de muitos jovens, e onde há uma concentração muito grande, hoje, infelizmente, até pela falta de educação, falta de bons princípios, boas atitudes, né, que alguns desses jovens acabam cometendo, isso acaba virando só a falta riscar o fósforo para poder o problema acontecer. Né? Esse foi que teve um caso que ganhou essa repercussão pela violência. Sabe-se lá se outros casos também já não aconteceram também, né? Claro. Que às vezes não chega à mídia, não se torna público nesse sentido, né? Então, hoje a polícia quer resolver que agora, quer dizer, depois que abriu a porteira, agora que vai resolver. É fácil, como aconteceu, a mesma atitude que aconteceu no emissário submarino, né? Ali é uma área que já deveria ter uma atenção especial. Não basta só botar a viatura e os jovens consumindo bebida alcoólica, sem isso, fora sem outros tipos de drogas que, obviamente, possam consumir naquelas imediações. Só quem mora por ali sabe. Inclusive, existem relatos que já haviam grupos já se articulando já a partir das 6 horas da tarde, 6h30. Quer dizer, se há câmera, se há segurança, se há como o Extra informa, obviamente, deveria já ter uma atitude de averiguação. Opa, peraí, já começar a se concentrar. E hoje em dia, as redes sociais são elementos e acabam contribuindo aí para formar aquele negócio, né? Mas, por outro lado, Fernando, também as redes sociais permitiriam e permitem que as autoridades públicas, as autoridades policiais, também acompanhem e monitorem o que está sendo organizado pelas redes sociais. É um trabalho de inteligência. Sim. Certo? A partir do momento que isso está sendo marcado com alguma antecedência para um rolezinho, secretário, digamos assim, no Extra, enfim. Em shoppings. É perfeitamente possível, as autoridades poderiam sim monitorar, tá certo? Um trabalho de planejamento, de inteligência e, quem sabe, evitar uma tragédia como essa, uma agressão bárbara como essa família sofreu. Você não vê isso, secretário? Quer dizer, como é que a polícia ela não poderia monitorar isso, não poderia, afinal, acompanhar de alguma forma? Eu acredito que sim. Hoje, na nossa visão, nós falávamos antes do programa, o contexto mudou. Antigamente, um evento era organizado pela prefeitura ou por alguma organização pública, tinha autorização, você passava isso para a Polícia Militar, tinha toda uma programação. E aquela aglomeração de jovens ou de pessoas tinha a sua correta segurança para o evento. Hoje se inverteu. Após as manifestações de julho, agora com esse dito rolezinho, o que acontece? Os jovens organizam esses encontros e juntam centenas, às vezes milhares de pessoas. Então, eu acredito que sim, com esse novo contexto, com essa mudança social, a Polícia Militar pode sim, através da sua inteligência, a parte de inteligência da Polícia Militar, acompanhar esses eventos, acompanhar esse tipo de situação para prevenir. Eu acho que com a prevenção é possível sim que se coíbam mais atitudes como essa. Até porque a polícia está se especializando nos chamados crimes virtuais. Hoje nós temos delegacias
especializadas nesse tipo de combate, enfrentando esse tipo de combate, que é difícil, porque muitas vezes quem pratica esse delito se vale do anonimato, né? Mas de qualquer forma a polícia está aí. Então é preciso sim agir com maior rigor, maior firmeza e sobretudo com inteligência e planejamento. Agora um outro aspecto, secretário, é o seguinte, quer dizer, é a questão que o senhor colocou inicialmente, que é o papel da família. Porque a sensação que se tem é de que cada jovem, cada adolescente hoje vive cada fim de semana como se fosse o último. Ou seja, é um excesso generalizado. Excesso de bebida alcoólica, como fez referência o professor Fernando de Maria, de drogas. O jovem hoje sai de casa meia-noite, 1h da manhã, retorna pela manhã. Ou seja, é um processo cultural? É um processo cultural. Isso mudou? Isso mudou. Mas qual é o papel da família nesse sentido? Eu acredito, Chico, que a família tenha que limitar, sim, a atuação do jovem, porque hoje o jovem não tem mais limites. A gente falava também antes do programa, há pouco tempo atrás havia uma repressão muito grande, então o jovem era tolhido em tudo que fosse fazer. Após a conquista da liberdade, parece que a sociedade não soube o que fazer com essa liberdade. E aí assumiu todas as consequências disso. Então, se eu posso beber, eu vou beber aos 18, 16, 14, e a gente chega hoje a ver jovens com 12 anos se drogando. Então, é inadmissível que a família fique fora desse contexto social. Por mais que a gente tenha a polícia na rua, enfim, a segurança faça o papel dela, nós nunca conseguiremos ter um policial militar em cada esquina. A fiscalização nunca vai ser suficiente para isso. Então, o seio da família tem que mudar. A nossa cultura também tem que fazer essa parte. Nós precisamos mudar esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, eu acho que no exato ponto da questão, é o jovem que está sofrendo, é a família que está sangrando, e a gente tem que mudar esse contexto. A preocupação é muito grande. O papel da família e da escola. Fernando. Não sei se é possível, por exemplo, no Chile não se pode beber em lugares públicos, na rua, não se pode beber na rua. Não sei se é possível, assim, o consumo de bebida, a proibição, né, de bebida alcoólica em lugares na rua. Uma lei, alguma legislação, o município teria esse poder nesse sentido? Como o Diadema, por exemplo, fechar os estabelecimentos, aí foi um caso muito radical, mas fechar estabelecimentos a partir da hora, o município teria esse poder, assim, de proibir efetivamente o consumo de bebida alcoólica em lugares públicos? Fernando, como na rua, por exemplo? Eu não vejo como competência do município. Certo. Eu acredito que, de repente, a legislação federal possa vir nesse sentido, ressalvado o direito de ir e vir da Constituição, enfim, a cláusula pétrea, direito fundamental. Mas talvez de competência federal a gente consiga. O município, eu acredito que exacerbaria a sua competência para legislar, e aí nós teríamos flagrante uma ilegalidade, enfim, essa lei não teria validade. Porque nós temos um exemplo, em cima do que o Fernando comentou, a questão da lei do fumo. De repente, uma lei que começou, uma iniciativa aqui, acolá, em São Paulo, daqui a pouco o país inteiro. Ou seja, hoje em dia você só pode fumar exatamente na rua, em locais e não em estabelecimentos. É o oposto. Né? Exato. Mas é perfeitamente possível. E uma lei que pegou. Até porque as multas são elevadas, e uma lei essa com relação ao antitabagismo, ela funcionou. E foi comprovado, inclusive, Chico, que os índices de tabagismo baixaram depois da execução da lei. Isso foi muito bom. Porque excelente iniciativa. Quem fumou, eu mesmo fumei durante tantos anos, você está vontade de tem que sair, não sei aonde, você trabalha num prédio, num escritório, tem que descer para ir para a rua para fumar, é complicado, a pessoa acaba largando mesmo. É excelente. Secretário, mas aproveitando essa discussão, eu queria colocar ao senhor o seguinte: o senhor é advogado e, portanto, milita na área da justiça. Como é que o senhor vê a questão, a discussão da maioridade penal? Já que falamos de jovens, de adolescentes, o senhor é a favor da redução da maioridade penal? Vamos lá, eu acredito que existem várias nuances nesse aspecto. Por exemplo, eu tive recentemente com o vereador de São Paulo, Ari Friedenbach, conversando a respeito do tema. Ele tem uma visão um pouco diferente. Ele acredita que o menor de idade tenha que responder independente da idade. Na questão, na cabeça dele, na visão dele, cada menor de idade, ele tem que responder de acordo com o intelecto. Ou seja, se ele sabe que é errado, ele responde. Se ele não tem capacidade para isso, ele não responde. Algumas outras pessoas pensam na redução pura e simples. Vamos aos 16 anos. Eu tenho um certo receio com a redução pura e simples. Por quê? Se hoje, com 18 anos, o pessoal recruta aos de 16, se eu baixar para 16, nós vamos recrutar dos 14, de 14 para 12. Então, eu tenho um certo receio quanto a isso.
talvez a responsabilização referente à maturidade, o aspecto psicológico do entendimento do fato, aí sim, de repente, pode ser uma saída. Caberia ao juiz, portanto, definir essa pena, digamos Exatamente. assim. A exemplo do que ocorre em diversos países do mundo. Exatamente, faça uma avaliação psicológica com um perito específico que saiba poder definir isso, envia ao judiciário, o judiciário analisa a documentação, analisa essa perícia e aí sim, se perceber que é fato para que possa se apurar, aplica a penalidade. Fernando. Esse é um assunto, aliás, que você pegar qualquer pesquisa, geralmente saem pesquisas logo depois que são cometidos crimes, como aquele jovem que estava entrando no seu prédio em São Paulo e foi assassinado na frente do prédio, enfim, entre outros casos, aquela dentista que morreu também, queimada, enfim, aquelas cenas lamentáveis. Logo depois foi um outro dentista no interior de São Paulo também. Enfim, e todos os índices mostram que, assim, 85% a 90% da população é a favor da redução da maioridade penal. Mas, assim, que nem o senhor tinha comentado, o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, né? Eu estava ouvindo ontem, por exemplo, agora a nova onda é queimar ônibus em São Paulo, né? Então, já até ontem, 29 dias do mês de janeiro, tinham sido queimados em São Paulo 42 ônibus. E tem um impacto, não só do impacto visual, mas o impacto no cotidiano daquela comunidade. Que aí você tem aquele ônibus, obviamente, vai deixar de circular. E 42, obviamente, geralmente são em áreas, regiões mais periféricas, que são justamente as pessoas mais afetadas, né? E boa parte dos incendiários são menores de idade, justamente, para eles poderem galgar dentro da estrutura, né? Que, na verdade, existe uma estrutura paralela, infelizmente. Dentro dessa estrutura paralela, eles galgar pontos, digamos assim, então eles se fazem e sabem que as penas para eles são irrelevantes em termos de contexto geral, então eles fazem isso e acabam, agora a nova onda é isso, queimar ônibus, né? E vai por aí, né? Chico, e se me permite, claro, acho que é importante a gente falamos de redução de maioridade penal, porque não é simplesmente punir o delito, nós temos que pensar na base. Uma reforma, por exemplo, tributária, ela é absolutamente necessária. 65% hoje de toda a tributação do país, ela fica restrita à União. Só que a competência da educação básica, a educação fundamental é do município. Claro. A da educação do ensino médio é do Estado, mas a grande base da arrecadação fica no governo federal. E aí, faça alguns convênios para mandar computador ou algum tipo de infraestrutura, mas você tem custeio da máquina, você tem folha salarial. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser repensado, porque o jovem é formado no município. E se há falta de dinheiro, esse jovem possivelmente não vai ter a formação mais adequada. Veja que, por exemplo, aproveitando essa colocação a respeito da reforma, da necessária reforma tributária, assim como é necessária a reforma política, enfim, a reforma do Estado brasileiro, que é fundamental, há uma discussão também antiga entre os teóricos, enfim, e estudiosos da área da segurança, secretário, com relação à municipalização da segurança. Há experiências em diversos países do mundo, Estados Unidos, por exemplo, onde a polícia é municipal. E os estudiosos apontam que essa medida melhora essa relação e também os recursos, porque também não adianta municipalizar e não repassar os recursos devidos. Como é que o senhor vê essa questão? Interessante você tocar nesse ponto, Chico. Eu estive conversando com um amigo, foi secretário também de Segurança de São Paulo, capital, é o promotor, o Marcos Vinícius. Sim. E a gente falava justamente da municipalização da segurança. E em algumas cidades, talvez isso funcione. Vamos pensar nos Estados Unidos, onde o Estado tem uma forte arrecadação, onde o Estado tem um poder de jurisdição e aí o município tem muito mais força. Hoje no Brasil, se a gente pensasse na capital do Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, talvez nós tivéssemos fôlego para isso. Mas quando a gente fala em cidades menores, com 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, eu não sei se nós conseguiríamos transformar isso em realidade. A arrecadação é muito pequena. As forças que são necessárias no emprego da segurança pública, o custo é muito alto. Então, se a gente municipalizasse neste momento no Brasil, eu acredito que nós teríamos sérios problemas. Talvez seja o futuro, mas eu acredito que não seja o momento ainda. Porque, de alguma maneira, secretário, as guardas municipais, civis, metropolitanas, enfim, já funcionam como uma espécie de um embrião desse processo de municipalização da segurança, porque hoje funcionam como forças complementares de apoio
as polícias, a organização estatal, né, a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas na verdade poderia ser o embrião de uma iniciativa municipal. E cidades, por exemplo, como Santos, entre outras cidades de porte médio e cidades grandes, poderiam perfeitamente pensar nessa possibilidade. Secretário, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a segurança no município de Santos, desafios, investimentos, prioridades. Voltamos já. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário adjunto de Segurança do município de Santos, o advogado Bruno Orlandi, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Secretário, antes de falarmos especificamente sobre os investimentos e prioridades da Secretaria de Segurança do município de Santos, eu gostaria de voltar à questão da criminalidade e também da violência, porque os últimos dados são dados preocupantes, dados da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. No caso da nossa região, o número de latrocínios aumentou consideravelmente, da ordem de 70%. Comparando-se o ano de 2013, o ano passado, com o ano de 2012. Em compensação, os homicídios caíram. Há um outro dado interessante para a região, que no ranking das cidades mais violentas do estado de São Paulo, em 2013, não há nenhuma cidade da região metropolitana da Baixada Santista, embora esta lista das mais violentas seja liderada por Caraguatatuba, no litoral norte. Aqui que o senhor, como estudioso da área da segurança, secretário, a que o senhor atribui esse crescimento do número, por exemplo, de latrocínios? Chico, eu acredito que a criminalidade, ela tem modificado no Brasil inteiro. Eu não acredito que seja um ponto específico do estado de São Paulo ou do litoral do estado de São Paulo. Nós sabemos que existe isso. A Baixada Santista, ela vem num crescimento, a Polícia Militar vem se desenvolvendo, agora o Major Comandante Marcelo Oliveira vem fazendo um trabalho bacana no 6º Batalhão aqui de Santos, vem se desenvolvendo. Enfim, a Polícia Militar tem atuado com bastante rigor. O problema é que a criminalidade, de uma forma geral, ela vem sentindo uma sensação de impunidade. Nós falávamos aqui no intervalo, desses 23 latrocínios, 16 foram cometidos por menor de idade. Então, o menor de idade, muitas vezes, ele sabe a sensação, ele vai ficar internado por 3 anos. Aplica-se a medida socioeducativa, ele fica lá no tempo máximo de 3 anos. Se ele está fazendo escudo para alguém, algum maior de idade, ele vai. Então, você verifica, dos 23, 16 menores de idade. Os cometidos por adulto, nós tivemos 7. Então, a grande dificuldade, eu acredito hoje, que seja a questão da impunidade.
a aplicação severa da lei penal, a forma que isso aconteça, a forma de ressocializar esse ser humano. Eu acredito que seja por aí o caminho para que a gente possa reconstruir. E, obviamente, uma educação muito forte, um investimento muito alto nessa área. Eu acho que só a partir da educação que a gente vai conseguir transformar essa realidade. Fernando. Até que o secretário comentou, até saiu, a gente já vem escrevendo artigos sobre o assunto, enfim, e fecharam os números dos dados do ano passado. E é interessante perceber, em termos de latrocínio, né, houve um crescimento de 77% no total de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, né, que infelizmente a violência é muito clara, o crime é muito claro, do homicídio. Aí depende do caráter. O homicídio também houve uma redução, que é, obviamente, o governo valoriza a queda do total de homicídio, mas tem o latrocínio. E o que chama a atenção é assim, está aumentando os crimes violentos. Uma coisa é você ser furtado, que não há o emprego da violência. O batedor de carteira. O batedor de carteira já está no ano... Punguista, o famoso punguista. Entendeu? Seria um mal menor, digamos assim. Agora, os roubos estão aumentando. Né? Na região, os roubos aumentaram 6,7% em um ano, com dados oficiais, né? Sempre dados oficiais. De veículos, os roubos aumentaram 23,7%. Os furtos caíram 2,2% e os furtos de veículos 10,9%. Ou seja, a violência... está presente, cada vez mais presente. Em termos numéricos, está diminuindo, que o governo, obviamente, vai valorizar esses dados, porém, o emprego da violência está mais... e tem uma relação direta com o uso de drogas, né? Tem uma relação direta também, que infelizmente é uma realidade, tem uma relação direta que, apesar... Antes sempre se falava que um dos grandes problemas do país era a desigualdade social, né? A miséria, tudo. E o país, pode-se criticar ou não, mas houve uma melhora significativa nos padrões assim, básicos da população. E existe emprego. Hoje só fica desempregado quem quer. Né? Hoje existe emprego, assim, pelo menos aqui na região, você tem, volta e meia, os centros públicos de emprego precisando de gente, precisa de qualificação, aí é uma outra discussão. Mas hoje existe emprego, algo que não acontecia no final do século passado, que não faz tanto tempo assim, era uma coisa muito clara. Não, no início, no ano de 2000, por exemplo, o desemprego em Santos era da ordem de 25% da população economicamente ativa. Era um número muito expressivo e hoje esse número, sem dúvida, gira em torno de 5%, 6%, 7%. Verdade. Estava falando aqui desses números de roubo e furto. A Prefeitura Municipal de Santos, em projeto com o Governo do Estado, tem uma iniciativa muito interessante que eu acredito que possa contribuir sobremaneira com isso. Sim. São câmeras com tecnologia OCR, eu não sei se vocês conhecem, a leitura ótica dos caracteres. Como é que funciona isso? Você coloca ela em vários pontos da cidade, entrada, saída e outros pontos principais do município, e essa câmera ela faz a leitura da placa do veículo. Então, ao fazer a leitura da placa do veículo, ela cruza com um banco de dados pré-estabelecido do governo do estado e aí você aciona, verificando se aquele veículo é furtado ou roubado. Naquele exato momento, aciona essa central de monitoramento, dispara um alarme, enfim, identificação de onde está aquele veículo, a placa, o veículo e a cor do veículo para fácil identificação, aciona-se a viatura mais forte para apreender o veículo e possivelmente o condutor dele. Então, com isso, eu acredito que nós conseguimos uma melhora significativa na questão de furto. Já estão funcionando essas câmeras? Não, é um projeto, o prefeito Paulo Alexandre já anunciou. Neste momento está em fase de licitação desse material, é uma iniciativa do município de Santos, né, investimento, aporte desse valor, em parceria com o governo do estado que vai ceder o banco de dados, enfim, toda a estrutura para que a gente possa contribuir para a segurança municipal. Esse é um dos investimentos da área da segurança neste ano de 2014. Exatamente. O orçamento é suficiente, secretário? Porque a luta contra o orçamento é sempre muito difícil. Quanto que é o orçamento da Secretaria, a previsão do orçamento? Hoje nós estamos com 32 milhões aproximadamente, lógico que isso vai custeio da máquina, vai a folha salarial, para a Secretaria de Segurança, mas o prefeito garantiu esse investimento, já foi anunciado, acredito que não temos nenhum problema.
O prefeito colocou enfaticamente uma preocupação com a segurança, queremos resolver esse problema e o investimento será feito. E não somente em câmeras OCR, teremos um aumento de câmeras fixas no município, de câmeras DOME. Essa câmera DOME é aquela que faz a aproximação por zoom até 800 metros, giro de 360 graus, 180 acima e abaixo. Ela aciona muito na orla da praia, nós conseguimos acompanhar, é até interessante, convido um dia para fazer a visita no centro de monitoramento. Você começa numa ponta da praia e você vai atravessando a orla inteira, se você vê em alguém atitude suspeita, para que você possa coibir preventivamente. Se há algum momento em que um delito está para acontecer, a gente percebe, avisa a viatura mais próxima, muitas vezes antes. E aí nós temos algumas ações que a própria vítima não chegou a fazer denúncia. Então ela é furtada ou roubada, nós pegamos a pessoa que fez esse delito, o assaltante. Na sequência, nós chamamos a vítima para identificar e ela fica impressionada, fica espantada. Mas como é que vocês conseguiram? Tem uma câmera de monitoramento, está aqui, seus bens são devolvidos, precisamos só que você identifique aquele que te roubou ou te furtou. Então, isso tem funcionado com grande garantia, com grande satisfação. Então, em cima disso, o prefeito pediu para aumentar o número de câmeras e existe também uma outra câmera piloto no município, que é uma câmera fixa comum, mas com a disponibilidade no software de análise inteligente de vídeo. Como é que funciona isso? Você cria dentro de um equipamento municipal linhas em cima do muro, em cima da entrada principal, faz um detector em algumas áreas específicas e no momento que aquele equipamento está fechado, essas linhas são acionadas, por exemplo, das 18 às 8 horas, 18 de um dia até as 8 do dia seguinte. Se alguém invadir aquele perímetro para furtar, para roubar ou até mesmo por qualquer outro motivo, invadir o perímetro, dispara um sinal dentro do nosso central de monitoramento, nós acionamos a viatura mais próxima, seja a Polícia Militar ou Guarda Municipal, para verificar o que acontece, se for o caso, prender em flagrante aquele que está invadindo. Isso vale para as escolas, postos de saúde, os equipamentos públicos de modo geral? A ideia é essa, nós estamos com um projeto piloto em um dos equipamentos do município, nós não divulgamos qual é, por questões de segurança, obviamente, mas a ideia é que esse projeto piloto, dando certo, a gente possa expandir para diversos equipamentos municipais. Fernanda Maria. A secretária, até dentro dessa perspectiva também, por exemplo, isso pelos números fica muito claro, né? Santos acaba se destacando, mas os municípios vizinhos, né, acabam... E chama atenção, por exemplo, só de um ano para o outro, houve um aumento em roubo de veículos em Bertioga, 42%, em Guarujá aumentaram 172%, né? Cubatão 38% e Mongaguá 57%, São Vicente 59%. Só ressalvar aqui, o que me chama a atenção é Praia Grande. Praia Grande, você que mora em Praia Grande, telespectador, né, você acha que a violência lá, o número de roubos e furtos está diminuindo? Se você acha que sim, né, então você condiz aqui com os números que é a única cidade que consegue diminuir esses resultados. É uma coisa impressionante. A Praia Grande cresce 70 mil habitantes em uma década e os números de crimes vêm diminuindo. É um milagre da multiplicação aí, que realmente... Ao inverso das demais cidades, né? É uma coisa muito esquisita. A única coisa que não dá para diminuir são, no caso, os latrocínios, só para mostrar como exemplo, que foram 2 latrocínios em 2012 e foram 7 no ano passado. Se houve um aumento do latrocínio, subentende-se que outros tipos de violência também tem aumentado e não diminuído conforme os números. Alguma coisa está estranha aqui, enfim. Mas as estatísticas comportam qualquer análise, né? Enfim. Secretário. Mas, secretário, dentro do CONDESB, a Câmara Temática de Segurança, por exemplo, essa preocupação que Santos tem, obviamente, se Santos, quanto mais difícil ficar para o bandido, obviamente ele vai migrar para os municípios vizinhos, né? Existe uma discussão também de um trabalho integrado regional nesse sentido? Porque cada prefeitura tem suas peculiaridades, suas dificuldades. Existe sim, Fernando. Hoje o CONDESB se reúne mensalmente através da sua Câmara de Segurança e recentemente foi criado aqui em Santos uma Câmara também, um grupo estadual para essa questão da segurança. E nesse grupo estadual foi uma parceria com o CONDESB, os integrantes são muito próximos, praticamente os mesmos, e foi realizado pelo governo do estado um estudo para a implantação de câmeras em todos os municípios da Baixada Santista. Esse centro de câmeras, a princípio, ficaria junto ao CPI, que funciona aqui no 6º Batalhão, funciona aqui em Santos, mas é o Comando Regional da Polícia Militar, e aí sim teriam câmeras em cada município para coibir esse tipo de violência. Então a ideia é que a gente possa ter em todos os municípios, porque se Santos tem câmera com tecnologia OCR para impedir a entrada de veículo,
eles vão migrar para os outros municípios. E lógico que os outros municípios também estão preocupados. Então, em razão disso, o CONDESB vai fazer um aporte muito grande, já está iniciado esse estudo, para que possa colocar câmeras em cada município da Baixada Santista. Secretário, e com relação ao efetivo da Guarda Municipal? Porque há muita demanda, inclusive das próprias unidades da Prefeitura. As escolas pedem a presença de guardas municipais, os cemitérios também, os administradores dos cemitérios também solicitam, e é evidente que não há efetivo para todos os equipamentos da Prefeitura. Mas isso vai melhorar? Chico, esse é um ponto muito difícil, obviamente. Nós temos um efetivo hoje de 334 homens na Guarda Municipal. Não responde ainda toda a demanda que nós precisamos, é aumentar. Mas aí vem a notícia boa. O prefeito Paulo Alexandre, também sensível a esse tema, anunciou o aumento do efetivo para a Guarda Municipal e nós estávamos conversando semana passada, já fizemos a reunião, acertamos o edital para a contratação, deve sair agora no início de fevereiro, para 150 guardas municipais. Então, um aumento aí de quase 50% do efetivo que nós temos hoje. Nomeados pelo concurso que foi realizado para a Guarda Municipal? Então, não, na verdade, daquele concurso anterior, fomos chamados todos os que nós poderíamos, aumentaram 16, 17 nas últimas contas, que é um concurso um pouco antigo, e ele anunciou um novo concurso. Então, na primeira semana de fevereiro, já devemos publicar um novo edital para que a gente possa ter mais 150 guardas incorporados à Guarda Municipal de Santos. Tá certo. Então, este ano chegará a quase 500 guardas. Essa é a ideia. A expectativa é essa. Falando de Guarda Municipal, secretário, a gente percebe, pelo menos quem acompanha o Diário Oficial, um aumento, assim, até chama atenção o número de inquéritos administrativos relativos a profissionais da Guarda Municipal. São problemas internos, o perfil também do Guarda Municipal nesse sentido, o que ocorre assim? Pelo menos nos últimos dias saíram uma lista assim de abertura de inquérito para verificar problemas assim. Secretário, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário adjunto de Segurança do município de Santos, o advogado Bruno Orlandi, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria, que no bloco anterior, secretário, deixou uma pergunta a respeito das sindicâncias, um número razoável de sindicâncias que vêm sendo abertas contra guardas municipais. Por que isso acontece? Chico, Fernando, o que nós pautamos na administração? Execução do trabalho. Então, nós queremos que a população tenha o máximo de satisfação naquilo que vem se adequando. Se, eventualmente, o que na minha visão é uma exceção, alguém não corresponde a esse trabalho, ou falta injustificadamente, atua de uma forma diversa daquela que tem que acontecer, o inquérito administrativo tem que ser aberto. Eu acho que nós temos que utilizar a lei de administração, que é exatamente o oposto da lei civil. Você só pode fazer o que a lei te determina. Então, se você, por exemplo, tem que trabalhar em determinado dia e tem uma falta injustificada, o inquérito administrativo tem que ser aberto. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, eu acredito que são exceções.
A grande maioria vem trabalhado, vem desenvolvendo serviço. A Guarda Municipal tem estado mais presente em todos os lugares. Trocamos as viaturas recentemente, estamos com 12 S10 em toda a hora da praia, no município inteiro, para dar mais condições aos guardas municipais. Então, nós acreditamos dentro da administração que os guardas vêm correspondendo a esse trabalho que nós queremos efetuar. São parceiros de trabalho, eu acho que a gente pode contar a todo momento com eles. Claro. E, eventualmente, quando acontece algum deslize de qualquer profissional em qualquer área, tem que haver a responsabilização ou, pelo menos, a investigação se há algum tipo de deslize e, eventualmente, se não houve, seja absolvido e resolva a questão. Secretário, nós estamos chegando ao final da Operação Verão, que normalmente é realizada todo final de ano. Um grande número de policiais, esse grande número se desloca para a nossa região fica bem policiada, as pessoas andam na rua, sentem essa chamada sensação de segurança. Mas agora, a Operação Verão acaba, esses policiais voltam para as suas cidades de origem e nós ficamos com o mesmo efetivo. O senhor não entende que, pelas peculiaridades e características da nossa região, deveria prolongar esse caráter tendo demanda para... Chico, logicamente, para nós que trabalhamos na Secretaria de Segurança, quanto mais policiais, melhor. Nós queremos cada vez mais colocar mais na rua e conseguir garantir essa segurança. Nesse final de ano, na Operação Verão, esse número de policiais, foram 250 esse ano, que através do convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, o Estado mandou 250 policiais a mais e a Prefeitura garantiu alojamento, alimentação para todos eles. Nesse período, a nossa população dobra, multiplica, principalmente... Neste verão agora foi tremendo. Inúmeros. E pensando nessa dificuldade, sabendo dos desafios que o município tem, recentemente nós aprovamos na Câmara Municipal, o prefeito sancionou, por iniciativa do próprio Executivo, a atividade delegada. E a atividade delegada deve começar agora, já estamos em tratativas, a questão burocrática já está adiantada, para que a Polícia Militar já possa começar a atividade delegada nas bandas de carnaval. É uma dificuldade histórica que a Polícia Militar tem para poder conseguir resolver essas questões e hoje a atividade delegada vem para somar isso. Então eu acredito que mesmo passando a Operação Verão, a polícia consiga, através do seu efetivo já nato aqui da cidade e essa parceria com a atividade delegada, trazer cada vez mais segurança e sensação de segurança para o município, para o munícipe, que eu acho que é um grande desafio. Sem dúvida. Fernando de Maria. Secretário, dentro da questão da atividade delegada, eu não sei, a própria lei ela é bem clara em relação a isso, mas o senhor, como especialista na área de segurança, porque não há envolvimento da Polícia Civil no processo, né? Exato. O senhor acha que há uma falha dessa legislação? É uma coisa estadual, obviamente. O senhor acha que também os polícias com delegado seccional, ele não falou claramente isso, mas é claro, e a gente percebe isso, é só acompanhar as redes sociais, críticas por parte da Polícia Civil que não fazem parte da operação delegada, né? A grande dificuldade que nós vemos, Fernando, nesse aspecto é a seguinte: o policial militar, no delegado, ele está exercendo uma atividade, seja ela de fiscalização, combate, ou comércio irregular, ou combate a ele, para que possa executar a sua tarefa. E o grande contraponto disso é que, fardado, ele usa a arma da corporação, e aí, além de impor aquela ação do uso da farda, aquela ordem, né, exatamente. Além disso, a gente tem temos a segurança, porque ele libera o oficial, se sente mais seguro. Sim. A Polícia Civil, a técnica, eu trabalho desenvolvido, outra polícia, ele é ali com fiscalização com atividade municipal. Eu não sei se a polícia gostaria de exercer esse tipo de atividade que não é tão próximo à execução do dia a dia deles. Feito um estudo sim, verificar se a Polícia Civil tem interesse, mas nós tínhamos que verificar essa questão específica, a farda, porque a farda realmente faz a diferença nessa atividade específica que é a delegada. Secretário, eu queria tocar num assunto delicado, que é a questão das drogas, um verdadeiro flagelo nacional. Não é apenas um problema local, mas é um flagelo nacional. Recentemente em São Paulo, na capital, na famosa da Cracolândia, houve uma ação policial, uma ação do governo do estado, no sentido de se prender os traficantes que atuam ali, junto àquelas pessoas que, lamentavelmente, são viciadas pelo uso do crack. E, nesse sentido, dessa forma, a Secretaria de Segurança Pública tem de fortaleções sociais, ou seja, retirando-se para poder atender melhor aqueles que são vítimas do uso do crack. Nós temos problemas do crack em pontos, a própria polícia conhece esses pontos. Que tipo de ações vêm sendo desenvolvidas ou estão sendo planejadas pela Prefeitura por meio da sua secretaria, da secretaria da qual a senhora é secretária adjunta, com relação ao crack especificamente? Temos algumas ações, sim. Hoje nós temos um trabalho, um grupo técnico encabeçado pelo gabinete do prefeito, do vice-prefeito municipal, e aí participa a Secretaria de Assistência Social, Saúde, Segurança. Força-tarefa. É um grupo técnico de execução desse trabalho.
qual que é a dificuldade que nós enfrentamos? O secretário de Estado realmente tem razão. Muitas vezes, dentre aqueles usuários de droga, muitas vezes moradores de rua, existem traficantes no meio. E aí, esses traficantes, às vezes, passam a inibir uma ação mais contundente da assistência social e da saúde. Sim. Então, hoje, a área de segurança atuando nesse sentido, ela for de rua ou usuário de droga daquela localidade, ele possa criar um vínculo com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, para que possa desenvolver um trabalho. Hoje, há ações integradas, a Guarda Municipal vai até o local, encaminha esses moradores de rua ou esses usuários de droga a um centro de triagem da assistência social e existe nessa triagem um encaminhamento à saúde ou à assistência social, para que possa fazer exatamente a revitalização desse ser humano. O que eu gostaria de esclarecer é que eu tenho um certo reitor da capital Paulo. Lá foi citado um hotel para colocar esses usuários de droga e para que eles possam trabalhar e receber diariamente ou semanalmente uma certa quantia. Eu tenho uma certa restrição a isso, porque se ele não é impedido de usar droga e ele está recebendo moradia e dinheiro para isso, eu simplesmente vou transformar o local em uso aglomerado de drogas. E isso tende a ter problemas de saúde diretamente relacionados à droga e, em consequência, ao uso dela. Como, por exemplo, a violência entre eles mesmos, alguém que esteja passando na região. Então, eu acho que esse momento, o uso de droga, tem que ser tratado além da Secretaria de Segurança Pública, da segurança efetivamente, também com a saúde. Eu acho que é um problema de saúde muito sério o uso de drogas do pessoal que já está plenamente viciado. Fernando. É só, até pelo adiantado do nosso programa, só para a gente finalizar a parte, o tempo passando a gente muda com o mundo e a população lá, a questão de segurança tem, né? E existe até, o próprio prefeito já falou de estar combinado. Mesmo a ação do operador que já acontece, sentido na Copa do Mundo, como é que estão as estratégias em ativa? Qual a preocupação também, né, por parte da Secretaria? Com esse fato, uma PGI, claro, muito mais uma qualidade razoável para um período que a gente não está tão com maio e principalmente junho. Nós podemos ter boas expectativas sim, Fernando. O prefeito Paulo Alexandre tem um relacionamento muito bom com o governador Geraldo Alckmin. O governador tem sido um parceiro fantástico para o município, anunciando diversos investimentos, inclusive recentemente para a Casa de Santos, receita mensal de 2 milhões e 200 mil, foi anunciado no último final de semana. Então eu acredito que o governador vai ser sensível a isso. Esse pleito da UBL tem tratado isso também para que a gente tenha cada vez mais segurança dos nossos municípios. É uma previsão, inclusive, da ordem de quase 20 mil turistas. Essa é uma preocupação Santos foi pioneira, né? Nós conseguimos receber 2 seleções para esse Mundial. Estamos equiparados a qualquer capital do Brasil, né? Isso é fantástico. E com o Museu Pelé, que se tudo correr bem, o Pelé, o Brasil, sem dúvida nenhuma, será o Museu. Vai atrair turistas, não 10 mil turistas que estão sendo esperados do México e da Costa Rica, enfim, mas teremos turistas de todas as partes do mundo. Acho que ontem o Brasil Santos Futebol realmente não posso deixar de falar, deu um show na Vila Belmiro, uma vitória fantástica. Eu queria um abraço em nome de toda a equipe técnica ao nosso comentarista Rodolfo Mara, certo? Um abraço solidário ao Rodolfo Mara, que no dia que obrigado, presidente secretário. Obrigado, Luco Vila, por participar da Secretaria de Segurança, colocação de todas as cidades para cada vez mais. Secretário do município de colega Fernando Maria, para você, pela prosperidade neste ano, você também a Paula Varelli, a equipe, e para você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. 5 minutos. Jornal em Foque. Apoio UTA, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.